Olá, eu sou a Flávia Silva e eu estou aqui para te ajudar a ter clareza da sua real identidade e a fortalecer todos os seus relacionamentos, principalmente dentro da sua casa. O conteúdo de hoje é poderoso para você conhecer quem você é, a forma que você foi criado para ser e também entender a forma que o outro foi criado para ser, para que a sua comunicação seja mais efetiva possível. Mas antes de compartilhar esse conteúdo com você, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, ativa o sininho. Toda semana eu tô postando conteúdos poderosos para fortalecer a sua mente, te transformar a partir de uma renovação de mente. Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder para que você transborde na vida deles. Você se considera uma pessoa que é capaz de amar o outro? Se eu fosse definir o que é amar o outro, eu diria que amar o outro é permitir que o outro seja tudo aquilo que ele foi criado para ser. Mas como que nós vamos ser aquilo que nós fomos criados para ser se nós não temos clareza de como fomos criados? Esse, aliás, um conteúdo muito profundo na nossa mentoria, onde a gente leva o nosso pensamento lá em Gênesis, na criação do mundo, e é onde a palavra diz que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança do próprio Deus, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Criou eu e você para que nós possamos ser um com Ele. Não só isso, para que enquanto nós estamos sendo uns com os outros, enquanto a gente ama a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos, nós possamos refletir a real imagem de um Deus que pode todas as coisas. Você está aqui nessa terra porque existe um propósito de Deus para a sua vida. Você está aqui nessa terra porque você foi criado de uma forma para refletir quem Deus é. Então, quando a gente pensa nesse conteúdo de perfil comportamental, nós precisamos primeiramente entender uma coisa. Não existe perfil melhor ou pior. Não existe perfil bom ou ruim. Existem perfis que eles refletem a real identidade do nosso Criador. Eles refletem a glória de Deus. Para a gente amar o próximo, nós precisamos compreender que um Deus que pode todas as coisas, que é onisciente, onipresente e onipotente, Ele te criou e me criou para que juntos nós pudéssemos refletir a imagem e a semelhança dele. Então, com isso em mente, eu vou falar para vocês os 4 perfis comportamentais, que na verdade nós temos uma combinação deles. Quando você faz uma avaliação, que aliás, se você quiser saber mais sobre a avaliação, me manda uma mensagem e eu posso te enviar um passaporte para você saber exatamente quais são os níveis do teu perfil comportamental que te faz ser exatamente aquele que Deus te criou para ser. Mas quando nós fazemos essa avaliação, nós vemos os níveis que nós temos e todos nós temos a combinação de 4 perfis. Eu vou falar de cada um deles, lembrando que você pode ser um pouco mais de um pouco menos de outro, mas esse número exato que mostra na avaliação vai dar o seu DNA específico. Gente, é surpreendente quando a gente recebe esse relatório e a gente entende quem nós somos. Também aplicamos isso para famílias. É incrível quando eu dou uma devolutiva para um casal e eles entendem, é por isso que eu comunico dessa forma. E às vezes o meu cônjuge entende de uma outra forma. Sabe quando você quer passar uma comunicação e não é necessariamente como as outras pessoas entendem? Quanto mais você conhecer do ser humano, do perfil comportamental, dos seus valores, dos seus tipos psicológicos, você vai conseguir se comunicar de uma forma que faça sentido para o outro. Então vamos lá, 4 perfis comportamentais e todos nós temos uma combinação deles. O primeiro deles começa com a letra D, é o dominante. O dominante é aquele que é rápido, o dominante é ousado, o dominante é aquele que vai direto ao ponto. O dominante, ele tá mais conectado nos resultados do que nas pessoas. E o dominante é o que fala mais e escuta menos. Então imagina um pai dominante ou uma mãe dominante. Eles são aqueles pais que mandam, que comandam, que normalmente cobram se o resultado que eles já tinham pedido já aconteceu. O dominante, ele espera que o resultado aconteça e ele traduz isso como respeito.
Às vezes o dominante ele pode ser mal interpretado por ser grosseiro, quando na verdade na cabeça dele ele só está indo direto ao ponto para que o problema seja solucionado. Tem algum dominante aí dentro da sua casa? Você trabalha com algum dominante? O segundo perfil que nós temos uma combinação dele é a letra I, que é o influente. O influente, ele é o comunicativo. O influente normalmente é aquele que vem na frente de uma câmera e fala sem problema nenhum. É o que fala na frente das pessoas. O influente está muito conectado nas pessoas. A parte emocional dele é uma parte muito aguçada. E ele, menos resultado e mais pessoas é o que faz sentido na cabeça dele. Como dominante, o influente também fala mais do que escuta. E o influente, ele tá sempre preocupado nas conexões. Se as pessoas estão bem, um líder influente, um pai influente é aquele que vai ser muito motivador, que vai dizer você consegue, você é capaz. O influente é aquele que normalmente é extrovertido, se comunica muito bem e é visto como uma pessoa muito amigável, muito querida. Você conhece alguém que é influente? Você mora com um influente? Tem um filho influente? É esse que normalmente vai se destacar aonde chega e vai conectar com as pessoas e também conectar as pessoas entre elas. O próximo perfil é o que é representado pela letra S. Como ele é traduzido, nós traduzimos essa letra pelo estável. O perfil estável é aquela pessoa que faz tudo no seu ritmo. O estável é planejador. O estável calcula como que as coisas vão acontecer. Ele se planeja, aquele que vai fazer a mala, ele vai pensar quantos dias que ele vai ficar, qual o tipo de roupa que ele vai precisar, quantas vezes ele vai trocar. O estável normalmente é o paciente. É o bom ouvinte, ele ouve mais do que ele fala. O estável também está conectado a pessoas, assim como o influente, mas é ali para o bem-estar das pessoas, o bem-estar do ambiente. É aquele que sempre vai estar focado no bem-estar de todos. É aquele que vai se comunicar de uma forma mais pacífica. O estável normalmente promove essa paz e ele sempre quer ter certeza que o planejamento está sendo feito. Aliás, ele se sente seguro quando existe um planejamento. Já fazendo uma comparação entre os três perfis que eu já te disse, o influente, ele só vai. Ah, vamos viajar, vamos para tal lugar. O influente vai. O estável já não, ele já vai fazer mais perguntas, ele vai querer saber para onde nós vamos, quanto tempo nós vamos ficar, o que eu preciso levar para que ele possa se planejar. Você convive com algum estável? O estável é aquele que sempre vai se sentir seguro quando ele sabe o que tem que ser feito e se planeja para isso. E o quarto perfil, ele é representado pela letra C e ele é o conforme. O conforme, assim como o dominante, ele está muito focado no resultado. Porém, o conforme, ele ouve mais do que fala. O conforme, ele é sistemático. Enquanto o estável planeja, o conforme, ele é aquele que tem a certeza de que o planejamento vai ocorrer conforme o combinado. O conforme é específico. O conforme é aquele que quer saber a hora que chega e a hora que vai embora. Muitas vezes ele pode até se passar como desconfiado, porque ele é muito observador. E ele se sente seguro quando ele tem certeza que aquele planejamento está sendo executado da forma que deveria ser. Então ele é menos flexível do que o influente, por exemplo. E ele também ouve mais do que fala. Olha só, 4 perfis comportamentais que, como eu já te disse, nós temos uma combinação desses perfis. Agora pensa dentro de uma casa, dentro de uma família. Imagina um casal que ele tem uma dominância muito alta, o marido, e a mulher tem uma conformidade muito alta.
Quais são os pontos congruentes dessa relação e quais são os pontos que nós precisamos trabalhar? Isso é exatamente o que nós trabalhamos na nossa mentoria Coisas de Família. Aliás, um grande bônus, um grande presente da mentoria é que o casal que está fazendo a mentoria, eles recebem esse passaporte, eles podem fazer essa avaliação e eles descobrem não somente o seu perfil comportamental, mas também o do seu cônjuge, o seu tipo de personalidade e os seus valores. Os valores são aqueles que te motivam, as coisas, o que te motiva na vida. Tem coisas que motivam uma pessoa que não necessariamente motiva a outra. E quanto mais conhecimento nós vamos tendo sobre quem nós somos, quem as pessoas que nós amamos são, principalmente o nosso cônjuge, os nossos filhos, mais a gente aprende, sabe o quê? Encontrá-los aonde faz sentido para eles, aonde eles estão emocionalmente, aonde eles estão espiritualmente e comunicar de uma forma, numa linguagem que vai ter significado, vai ser significativo para que eles compreendam quem eles são e que eles são amados por nós. Gente, isso é tão profundo. É claro que nós trabalhamos isso dentro da mentoria em relação à família, ao convívio familiar. E isso também pode ser aplicado como nós aplicamos também em empresas. Tem pessoas que têm um perfil para estar tratando com pessoas e fica lá atrás de um computador, falando de dados, falando de números, que na verdade não é o seu potencial. Nós devemos entender quem nós somos e como nós somos criados por Deus para que a gente possa chegar no nosso potencial. E amando aqueles que estão ao nosso redor, principalmente dentro da nossa casa, nós devemos potencializar todos aqueles que convivem conosco. Isso é amar. Isso é amar. Uma mãe, independente do seu perfil comportamental, ela deve potencializar no seu filho, na sua filha, aquela que eles foram criados para ser. O marido, a mesma coisa com a sua esposa e com seus filhos. O pai, aquele que desbloqueia o futuro e desenvolve a identidade dos seus filhos. Quando ele sabe quem ele é, quando ele sabe da forma que ele foi criado, ele é capaz de potencializar nos seus filhos aqueles que eles foram criados para ser. Aqui na nossa casa, por exemplo, nós temos um pouco de todos os perfis. Nós somos essa combinação e nós representamos combinações altas de cada perfil. Eu, por exemplo, sou influente, como vocês podem perceber. Não tem problema nenhum de falar para as pessoas, de me comunicar, de me expressar. Aliás, o influente, ele gosta muito de ser validado, de ser elogiado. Ele traduz isso como respeito na mente dele. O meu esposo, a característica mais alta dele é a dominância. Eu, como uma esposa influente, eu preciso entender que ele gosta de ir direto ao ponto. Quando eu vou me comunicar, eu tenho a tendência de dar uma volta na história para poder dizer para ele o que eu preciso. A cabeça dele funciona bem diferente da minha e eu compreendendo isso, eu sei me comunicar para que ele tenha o resultado que ele espera e faça mais sentido para ele. Nós temos 2 filhos, um muito parecido comigo, que também é super influente, e o outro que tem 3 características altas, que isso também, o perfil dele é incrível, que é conforme, estável e influente. A conformidade e a estabilidade desse nosso filho é aquele que me pergunta assim: mãe, que horas que as pessoas vão chegar? Quando que elas vão embora? O que a gente vai fazer enquanto elas estão aqui? Imagina se no meu perfil de influente, que eu só vou e as coisas só vão acontecendo, eu parasse e achasse muito chato ter que responder essas perguntas pro meu filho. Quando na verdade, entendendo qual é o perfil dele, eu compreendo que respondendo certas perguntas, eu tô trazendo segurança para ele. Eu estou permitindo que ele pise num solo firme, se sinta seguro, se sinta respeitado, se sinta pertencente. É claro que nós precisamos trabalhar sempre a flexibilidade, é aí que o Espírito Santo maravilhoso entra e nos dá uma característica do seu fruto que é autocontrole, domínio próprio. O que é mais importante a gente entender é que para que a gente possa amar o outro e amar nós mesmos da mesma forma que amamos o outro, amar a Deus sobre todas as coisas e sempre refletir a glória de Deus, nós precisamos conhecer quem nós somos nele e também conhecer o próximo para que a gente possa comunicar amor da forma que eles entendem.
Esse é um assunto muito vasto e se você quer saber mais sobre ele, se você quer ter acesso a essa avaliação para você, para o seu cônjuge, para a sua família e também uma devolutiva específica sobre quem você é e como você pode se comunicar da melhor forma possível, eu quero te convidar a comentar aqui, diga eu quero, que a minha equipe vai entrar em contato com você e você vai ter acesso a toda essa informação e poder aplicar isso na sua família, na sua empresa, entender qual que é o melhor posicionamento para cada um e como você vai ser capaz de encontrar cada pessoa emocionalmente aonde ela está, caminhar com essa pessoa e potencializá-la para que ela seja aquela que Deus a criou para ser. Curta esse vídeo, comente, eu e a minha equipe teremos a maior satisfação de entrar em contato com você e te capacitar para que você seja capaz de saber quem você realmente é, o quanto que Deus te criou com talentos específicos para cumprir o propósito dele aqui nessa terra e potencializar a sua família, para que cada um dos seus filhos, para que você e o seu cônjuge vivam o melhor de Deus nessa terra, vivam o melhor de Deus na sua casa, saibam se comunicar e avancem o reino de Deus da forma que você ama a Deus sobre todas as coisas e você ama o teu próximo como a ti mesmo. Obrigada por chegar até o final desse vídeo, que Deus te abençoe e até o próximo!